Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café com Leitura e Você. Vamos hoje para o capítulo 9 do livro Criação de Riqueza, escrito por Paulo Vieira. Meu nome é Elisete Garcilaso e está sendo um prazer ter você comigo nessa jornada de adquirir conhecimento para então fazermos riqueza. Exercício do enriquecimento. Somos o que fazemos repetidamente, portanto, excelência não é um ato, mas um hábito. Quem escreveu isso foi Aristóteles. Da mesma maneira que um corredor treina as pernas com exercícios certos, que um fisiculturista trabalha deliberadamente para ganhar músculos peitorais mais exuberantes e que um cantor exercita a perfeição do seu vibrato, podemos também fortalecer nossos músculos emocionais do sucesso financeiro. Podemos e devemos exercitar os comportamentos financeiros certos que nos fornecerão novos hábitos e com eles novas crenças de ser rico, fazer muito mais dinheiro e de merecer riqueza sem medida. A ciência da mente humana nos mostra que podemos interferir na pirâmide do indivíduo e reprogramar as 3 crenças financeiras mais importantes. Quais são elas? Identidade, capacidade e merecimento financeiro. Esta intervenção pode ser feita de 2 maneiras. Com exercícios emocionais profundos, como faremos nos próximos capítulos, e por meio de uma mudança cognitiva comportamental. Ou seja, através de um modelo de comportamento repetido de tal maneira que se transforma em um hábito, e pela repetição deste novo hábito sejam produzidas novas crenças financeiras. Estudando o histórico de pessoas que prosperaram e não conseguiram manter a prosperidade e de outras que se mantiveram ricas depois de receberem heranças e aquelas que perderam toda a herança recebida, pude identificar uma combinação de 6 comportamentos fundamentais de enriquecimento. Para produzir uma vida verdadeiramente próspera, elas precisam ser vivenciadas na sequência e nas proporções certas. Veja a seguir a sequência dos comportamentos que, ao serem exercitados repetidamente como novo estilo de vida financeira, produzirão mudanças extraordinárias e imediatas em sua vida financeira. Primeira, pagar-se primeiro. Segundo, doar. Terceiro, pagar todas as contas. Quarto, investir para ser rico. Quinto, poupar para os sonhos. Sexto, abundar, gastar ou investir ou doar. Se você já participou do método CIS, o maior curso de inteligência emocional da América Latina, sabe que todo comportamento é, na verdade, uma comunicação. E sabe que toda comunicação é uma maneira consciente ou inconsciente de programar ou reprogramar suas crenças. Assim, uma comunicação pobre produz resultados de pobreza, e quem pertence à classe média está nessa situação porque aprendeu uma maneira mediana de se comunicar sobre riqueza. Já quem é rico não é por acaso, mas porque possui uma comunicação e um comportamento indutores de riqueza. Você aprenderá agora uma maneira infalível de se comunicar e produzir uma mentalidade e um contexto real de riqueza. O primeiro passo é pagar-se primeiro e nunca mais dizer que não viu a cor do dinheiro. O segundo passo é doar, afinal, só doa quem tem algo para doar. O terceiro é pagar todas as contas, pontualmente e com toda dignidade. O quarto passo é deixar de ser tomador para se tornar investidor. O quinto passo é ser merecedor e poupar para realizar seus sonhos. No último passo, depois de todos os anteriores, ainda é preciso ter sobras financeiras e decidir com toda a liberdade o que fazer com o saldo de suas receitas e abundar na própria vida ou na vida de outras pessoas. Para que você entenda a fundo esses exercícios ou comportamentos enriquecedores, vou detalhar cada um deles a seguir. Primeiro passo, pagar-se. Pagar-se primeiro. É o exercício do merecimento em que você deixa de ser coadjuvante e se coloca em primeiro lugar na própria vida. É como gritar para o mundo e para si próprio:
eu mereço ter dinheiro. Para a maioria das pessoas é um grande desafio receber o prolabore ou salário e retirar uma parte para si já no início. O normal dos funcionários e empreendedores com mentalidade financeira pobre é pagar primeiro todas as contas e obrigações. Na maioria dos casos ainda dizem: pagando as contas eu já estou satisfeito. O que essas pessoas estão dizendo com esse comportamento é que primeiro vêm os outros e depois se cobrar algum dinheiro, elas e suas necessidades. Com a repetição desse terrível comportamento de pagar primeiro os outros, essas pessoas reforçam para si, mês a mês, que não são merecedoras do melhor, muito menos de ter dinheiro ou ser rico. Com um comportamento repetido com tanta disciplina, é certo que suas crenças financeiras serão as mesmas. Não mereço ter dinheiro. Quantas pessoas você já ouviu dizer que dinheiro na mão é vendaval, ou que não viu nem a cor do próprio dinheiro? Se você realmente quiser ter sucesso financeiro, terá de aderir a um novo comportamento, por mais estranho que pareça. O comportamento é se pagar antes de qualquer outra coisa ao receber seu salário ou prolabore. Em primeiro lugar, defina os percentuais desses novos comportamentos. Para quem está iniciando este novo padrão de comportamento enriquecedores, aconselho que o percentual inicial seja de 5% para se pagar primeiro. Assim que receber seu salário ou prolabore, separe 5% do montante e leve para casa em dinheiro vivo. Se quiser, troque em dólar ou euro. O importante é que você passe a ter intimidade com o dinheiro em si. A maioria de nós não aprendeu a se relacionar com o dinheiro. E tê-lo é algo estranho e incomum. Ou será que desde cedo você tinha uma mesada e com ela você aprendeu a poupar, a gastar e realizar seus sonhos de criança ao mesmo tempo? Para a maioria de nós, lidar com dinheiro é uma completa novidade. Uns o seguem como um deus, outros o desejam como uma loteria e outros ainda o desprezam como um vil metal. O que essas pessoas têm em comum? Uma relação disfuncional com o dinheiro. Ao se pagar primeiro em espécie, em dinheiro, você aprenderá a manusear dinheiro, guardá-lo e tê-lo perto de você de forma real e tangível. O dinheiro não deve ser um completo estranho, pois, se assim for, ou você dará mais atenção e valor do que ele merece, ou vai temê-lo como se teme alguém desconhecido. Pessoas que não possuem intimidade com o dinheiro repetem constantemente os mesmos comportamentos sabotadores quando estão de posse dele. Gastam de imediato, perdem, doam tudo, fazem maus negócios ou se deixam serem roubadas. Você deve estar se perguntando: como me pagar primeiro se não sobra nem mesmo para pagar as contas? Para executar esse comportamento financeiro de pessoas ricas, são necessárias muita determinação e muito planejamento. Determinação para fazer aquilo ao qual não está habituado e planejamento para fazer na proporção certa e real. Se você não consegue pagar todas as suas contas em dia, o primeiro passo é montar o seu orçamento familiar e reduzir drasticamente seus gastos. A adequação do orçamento familiar é o início de tudo. Não importa o que seja, gastos com roupa, cervejinha, cigarro, almoço fora de casa, baladas, o ideal é que você elimine o máximo possível no início. Se tiver de ser radical, seja. Se tiver de vender seu carro e comprar outro mais barato e com uma taxa de juros menor, faça isso. Lembre-se de que o custo de um carro não é apenas a prestação. Quanto mais caro e luxuoso for o carro, mais caro será o IPVA, o seguro, as revisões, o consumo de combustível, as manutenções e maior será a perda financeira ao trocá-lo. Então, vamos supor que você reduziu seus gastos e com isto, a primeira coisa que faz após receber seu salário é se pagar primeiro.
Vamos imaginar que seu prolabore é de R$ 10.000 e dessa forma o comportamento de se pagar primeiro corresponde a R$ 500. Se você já sabe o que vai fazer com esse dinheiro, vai guardar em espécie dinheiro vivo em casa. É óbvio que você não vai juntar esse dinheiro indefinidamente. Depois de 4 a 6 meses acumulado na sua gaveta, você vai pegar quase todo o dinheiro que acumulou, deixando apenas 10% do valor do seu salário ou prolabore. Tendo como exemplo o salário ou prolabore de R$ 10.000, 6 meses depois de se pagar primeiro com 5%, você teria R$ 3.000 na gaveta. Dessa forma, você deixa R$ 1.000 e o restante você vai agregar a uma das outras contas. Porém, esse comportamento se manterá até você acumular seu primeiro milhão em espécie. Isso mesmo, esse primeiro milhão vai acontecer antes do que você imagina se cumprir os 6 comportamentos. O importante é que você venceu a primeira etapa e agora você paga a si mesmo. Pagar-se primeiro produz crenças de que, primeiro, mereço ter dinheiro. Segundo, não sou escravo do dinheiro, afinal, eu o possuo. Terceiro, tenho intimidade com o dinheiro e a presença dele na minha vida não me assusta. Segundo passo, doar. Doar é um comportamento de enriquecimento muitíssimo importante. O mais importante dos 6 comportamentos que o levarão de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade abundante. O fato é que pessoas verdadeiramente ricas são abundantes e fartas. Elas têm sobras em sua vida financeira. São pessoas que transbordam seus recursos financeiros com sabedoria no lugar certo. Afinal, como alguém pode ser de fato rico se só tem para si mesmo, sem nada para doar ou contribuir para um mundo melhor? Pessoas escassas acreditam que para elas terem outra pessoa, não pode ter. Já uma pessoa abundante sabe que ela e outras podem ter. A mentalidade da escassez é uma máxima do capitalismo da época da Revolução Industrial e do comunismo marxista. É a forma escassa de pensar e viver. Essa mentalidade poderia ser verdade nos idos de 1700 ou 1800. Porém, hoje, na era da tecnologia digital, em que zilhões de megabytes de informações estão disponíveis na internet gratuitamente, vemos pessoas que ontem eram pobres, mas hoje são ricas. O que precisamos para prosperar é de uma mentalidade de abundância. Quanto mais pessoas prósperas, mais pessoas compram e consomem. Mais empresas produzem riqueza, mais empregos e mais dinheiro para circular e ser distribuído, e também mais pessoas prontas para doar. Pesquisas ao redor do mundo mostram que quem doa 10% de seus rendimentos não passa por problemas financeiros. Gente, isso é bíblico. Isso foi eu que falei. Então, faça o mesmo questionamento de Bodo Schaffer em seu livro O Caminho para a Liberdade Financeira, escrito em 2015, em que ele se pergunta por que justamente as pessoas que doam 10% de seus ganhos prosperam mais financeiramente do que aquelas que ficam com 100%. A explicação é simples. É um exercício dos músculos e crenças financeiras. Quando exercitamos a doação como estilo de vida financeiro, algumas crenças são instaladas. Primeira, sou abundante. Segunda, sou capaz de ganhar mais. Terceira, existe mais que o suficiente para todos. Quarto, sou generoso e grato. Quinto, o mundo é um lugar bom de se viver. Sexto, sou importante para as pessoas e para um mundo melhor. Sétimo, sou merecedor de ter mais, afinal, contribuo e ajudo a quem precisa. Oitavo, agrado a Deus, pois ajudo o desvalido e necessitado. O comportamento sistemático de doar interfere de maneira positiva nas 3 crenças formadoras do indivíduo. Primeiro,
no ser verdadeiramente rico, pois para ser rico é necessário ter mais que o suficiente para si e assim poder transbordar com sabedoria e eficiência, fazendo o mundo melhor. Doar também interfere na crença de capacidade, pois à medida que você doa com alegria, prazer e satisfação, sem faltar para você e para os seus, é enviada uma informação ao seu cérebro de que você é capaz de produzir abundantemente mais, gerando assim um arcabouço de autoconfiança. A autoconfiança em sua capacidade de doar e mesmo assim continuar tendo reforça suas crenças de capacidade de fazer mais dinheiro e riquezas. Esse comportamento interfere também na crença de merecimento, pois à medida que dou, eu me vejo como uma pessoa melhor. Cada vida impactada com o meu doar financeiro me converte conscientemente e inconscientemente em uma pessoa do bem, alterando e melhorando as crenças de identidade sobre mim mesma. Quem doa como estilo de vida é quem, no senso individual e comum, merece coisas boas. E quanto mais essas pessoas doam, melhores se tornam e mais merecedoras de ter coisas melhores ainda. Quanto doar? Como começar a doar? São duas perguntas que meus alunos e clientes me fazem com bastante frequência no curso Criação de Riqueza. O ideal é doar 10% de tudo que se ganha. É um percentual bíblico, não falei? O dízimo, a 10ª parte. A Bíblia diz que a 10ª parte do que uma pessoa ganha deve ser dada a Deus e levando em conta o que não existe, um banco celestial para você enviar seu dízimo a Deus, a única maneira de fazê-lo é por meio das pessoas aqui na Terra. E acredito neste número e nessa proporção. No entanto, o importante é que esse percentual de sua renda seja doado com alegria, prazer e satisfação, pois, se não for assim, terá efeito contrário em suas crenças, trazendo pobreza e afastando a riqueza. Se você não doa para orfanatos, instituições de assistência ou para a sua igreja, só pode haver duas explicações. Ou você é uma pessoa muito egocêntrica e indiferente ao mundo que o cerca, ou tem mentalidade de escassez e acredita que se doar faltará para si e para os seus. Enquadrando-se no primeiro ou no segundo caso, você não é verdadeiramente rico. À medida que consegue de fato doar percentualmente mais de seu salário ou prolabore para as necessidades, mais rico e abundante você se torna. À medida que se aproxima dos 10% de doação, você se torna verdadeiramente rico. Mais uma vez, muitas pessoas dirão que não conseguem doar 10% da sua renda, e a resposta é simples. Não conseguem porque possuem uma mentalidade pobre e desorganizada. Pois, se fossem ricos, doariam talvez mais que 10% de sua renda mensal. Como doar se não tem o suficiente para mim? Como falei anteriormente, ou você aumenta a sua renda sem aumentar seus gastos, ou diminui os gastos o suficiente para que nessa nova etapa ter 10% para doar. No meu caso, quando enveredei por essas mudanças, optei por perseguir um prolabore maior. Acredite, isso sempre será possível. Sempre é possível trabalhar melhor, gerar mais resultados e produzir o reconhecimento necessário para um aumento no salário ou no prolabore. Seja sincero consigo mesmo. Quanto você pode produzir? 10%? 20%? 30%? 40%? Ou a mais com os mesmos recursos? E enquanto você pode aumentar a qualidade do seu trabalho com os mesmos recursos, 10%, 20%, 30%, 40% a mais. Combine os dois e com facilidade você aumentará de 20% a 40% seus resultados profissionais e, consequentemente, os resultados financeiros. Sim, é possível ter um salário ou um prolabore maior. Se for necessário,
Capacite-se mais para isso, mas não me venha dizer que é impossível. Hoje, o Brasil vive a sua maior crise de competência. As pessoas competentes estão completamente escassas. As empresas estão dando o que podem e não podem para manter seus talentos, como também estão pagando mais para talentos saírem de gestão e se juntarem às suas empresas. Se você não recebeu pelo menos 2 propostas de trabalho nos últimos 6 meses, precisa repensar sua maneira de trabalhar e produzir. Independentemente de conseguir aumentar seu salário ou prolabore, é fundamental cumprir a segunda etapa do projeto de fortalecimento financeiro, que é doar 10% dos seus rendimentos. Se você não se sente capaz de aumentar seus rendimentos, talvez a estratégia seja reduzir novamente seus gastos. Para isso, mais uma vez você precisa lançar mão de um orçamento familiar estruturado. Acesse o site febra.me/cr-ferramentas e baixe o orçamento pessoal familiar, assim ficará mais fácil criar e seguir um orçamento familiar financeiro. Como costumo dizer, tem poder quem age. Pessoas fracas ou vacilantes também passam por essa etapa do processo e a deixam no mundo das possibilidades sem uma ação concreta para colocá-la em prática por vários motivos. Para mim, nem sempre foi fácil doar, muito menos doar 10% de todos os meus rendimentos. Como cristão, sempre entendi a importância de dizimar, ou seja, doar 10% de tudo que eu ganho como pessoa física para a minha igreja se manter, crescer e ainda promover ações consistentes de assistências aos carentes e necessitados. Passei por todas as fases. Enfrentei momentos em que não doava porque de fato vivia como pobre. Momentos em que doava uma pequena esmola para Deus, como se ele precisasse de esmola de uma pessoa escassa. No entanto, à medida que aprendi com Deus e agi contra minha natureza pobre e egoísta, fui me tornando um dizimador constante e consistente. Quando me tornei um verdadeiro doador, tudo foi melhorando rápida e extraordinariamente na minha vida financeira. No começo eu dizimava 1/4 do total toda semana, pois o montante parecia menor e mais fácil de doar. Depois fui sendo capaz de doar de uma única vez os 10% de renda. Hoje minha esposa e eu doamos mais de 15% de nossa renda mensal. Não importa quanto ganhemos naquele mês, 10% vão para a igreja e pelo menos mais 7% doamos para obras e instituições de assistência e até para parentes necessitados. Abre aspas aí. Gente, foi muito difícil para mim começar a doar, a dizimar os meus 10%. Na época que eu ganhava tão pouco e minha despesa era enorme, eu era sozinha, eu não era casada, tinha filho para sustentar. E tirar aquele dinheiro para mim do meu salário era muito sacrificante, porque eu pensava que iria me fazer falta para pagar e comprar comida e essas coisas. Mas quando eu comecei a doar, o meu salário foi multiplicado. Não me pergunta como, mas Deus sabe como fazer essa matemática acontecer. Faça um teste, comece a doar os seus 10% de dízimo e depois você escreve aí para mim se o seu salário não multiplicou. Fecha aspas. Posso afirmar por experiência própria e dos meus clientes diligentes que cada centavo doado, cada vida impactada, cada sorriso de uma criança ou olhar de esperança de um adulto desvalido nos fazem mais merecedores de coisas boas e ainda tornam o mundo onde meus filhos e netos vão morar num lugar melhor. Como se não bastasse, me faz uma pessoa mais rica e próspera financeiramente. Ciente de todas as informações sobre os benefícios de doar, peço a você que complete essa frase com base no que você aprendeu até aqui. Só não doa quem... Completa a frase. Seja por aumento dos rendimentos ou por redução dos gastos, você agora está doando para a sua igreja ou para uma instituição de assistência 10% de seus rendimentos mensais e você sabe quais mudanças esse comportamento produzirá em suas crenças.
Agora você está pronto para ir para a terceira fase do seu processo de fortalecimento dos seus músculos financeiros. Terceiro passo: pagar as contas. Quando me refiro a pagar as contas, quero dizer três coisas: pagar as contas, pagá-las em dia e pagá-las com certa facilidade e, sobretudo, com sobras. Os benefícios emocionais promovidos por esse comportamento aprimoram a autoimagem do indivíduo, fazendo-se ver como uma pessoa honesta, próspera e digna de confiança. Como é dignificante poder olhar para as pessoas com a cabeça erguida e com orgulho de quem se é. Como é prazeroso poder atender o telefone a qualquer hora, em qualquer lugar, com a certeza de que não receberá cobranças por contas atrasadas. Como é bom receber a ligação do gerente que quer saber onde aplicar seu dinheiro e não para avisar que o cheque voltou sem fundos. Como é danoso fazer compras para se sentir rico e depois que as contas chegam, sem saber como pagá-las, sentir-se a pessoa mais pobre do mundo. Saiba que o comportamento de ser um bom pagador altera diretamente a crença de identidade, fazendo-nos ser prósperos. Acredite, você nunca vai ser de fato rico se não conseguir quitar suas dívidas do cartão de crédito e cheque especial ou se tiver de contar cada real para pagar as contas. Pior ainda, será ter de pedir dinheiro emprestado para pagar suas contas. Esses são comportamentos e atitudes de pessoas limitadas financeiramente. Mais devastador ainda é ter contas atrasadas e receber aquelas humilhantes cobranças que, mais do que cobranças, na verdade, são acusações que danificam suas crenças de identidade, tanto moral quanto de prosperidade. Vemos muitas pessoas que compram um carro que não podem pagar com facilidade, compram roupas, fazem viagem e frequentam ambientes que também não podem pagar. Tudo isso para se sentirem mais ricas ou prósperas. No entanto, o sentimento de riqueza dura apenas o tempo de adquirir o bem ou o serviço, pois cada conta é difícil e suada para pagar e cada cobrança de uma conta atrasada é uma acusação ou afirmação que diz: você é pilantra, devedor, que não honra suas obrigações. Ou ainda, você é pobre e endividado, você na verdade é um farsa. Suas roupas e seu carro são apenas um disfarce de ser rico. Uau!